Começando o programa de hoje de um lugar interessantíssimo pela história desse grande escritor americano que morava aqui em Key West. Essa casa ela conta muito sobre isso. Ernest Hemingway, que escreveu vários livros que se transformaram em filmes depois. Então a gente começa com esse cenário, inclusive eu tenho um farol que a gente já mostrou no programa passado, um farol que é um dos pontos turísticos aqui de Key West. Todo mundo vai lá em cima porque tem essa visão 360 graus. Eu espero que você goste. Eu e o Márcio, a gente deu uma bela volta pela casa, gravamos várias coisas interessantes e a gente quer dividir essas informações com vocês porque eu, por exemplo, eu não tinha noção do quanto ele era importante e do que ele tinha a ver com todos esses filmes e os livros que a gente já ouviu falar, mas sempre é bom saber mais e conhecer a história de pessoas que fizeram a diferença. Então eu espero que você goste. Bom, nós já entramos na casa desse grande escritor, Ernest Hemingway, e eu confesso para vocês que eu não conhecia tanto da história dele, mas quando a gente chega aqui, aí realmente a cabeça abre, você vai vendo que ele sim foi um dos escritores mais importantes do mundo. E é americano, morava aqui em Key West, então a casa ela vibra, ela transpira a história desse grande escritor e imagina, né, tá em todos os lugares, mas uma coisa muito curiosa que aí eu vou pedir para vocês irem acompanhando essa voltinha, em todo canto nós encontramos esses companheirinhos aqui, são mais de 40, olha o charme que ele está fazendo, parece até que ele sabe que está sendo filmado. Então, são 40 gatos e esses gatos são herdeiros dos gatos que ele tinha, são filhos, né? Então eles estão por toda a casa. Uma outra citação muito bacana que a gente vê aqui nessa sala, na verdade tem muitas coisas curiosas nessa sala, né? Mas aqui a gente tem uma citação do presidente Kennedy expressando toda a admiração e respeito por um escritor que mudou pensamentos e transformou pensamentos de muita gente, principalmente na América e no mundo todo. A gente vai continuar andando porque tem muita coisa boa pra gente falar nesse tour. É um dos pontos mais importantes turísticos, um dos mais visitados aqui em Key West, porque era aqui que ele morava. Então, vamos continuar conhecendo com a gente. Claro que eu sabia que Hemingway foi um grande escritor, mas eu estou muito mais familiarizado com as adaptações cinematográficas dos livros dele, como esses clássicos que estão, os pôsteres estão aqui na parede. E é legal de contar um pouco da história dele, porque ele começou a carreira como correspondente de guerra em Madrid durante a Segunda Guerra Mundial. E aí quando ele retornou, ele se estabeleceu em Cuba e lá ele começou a escrever os livros de ficção. E como a gente viu ali, muitos deles se tornaram filmes premiadíssimos, assim. Então não só os livros, como os filmes. Aquele ali, inclusive, que está o pôster com Gary Cooper e Ingrid Bergman, por quem os sinos dobram, é maravilhoso, vale muito a pena assistir. Agora a gente vai para um break rapidinho, mas continuamos o programa logo depois do intervalo, porque a gente está contando um pouco da história do escritor Ernest Hemingway. É difícil de falar, mas ele é famoso pra caramba, tá? E essa é a casa que ele morava, então são vários pontos que a gente quer mostrar para vocês. A gente teve o maior carinho em captar todas essas imagens, mas agora eu vou para o intervalo, volto na sequência com mais programa Portfólio. Gente, é impressionante. Eles estão nos melhores cantinhos da casa e bem acomodados e nem aí para as fotos, e todo mundo que chega quer fazer foto. Essa daqui é a suíte onde o escritor ficava, mas uma coisa interessante está mais relacionada ao banheiro, que é esse aqui. Esse foi o primeiro banheiro
a ter encanação no piso superior em Key West, porque isso não era um mato comum, né? E aqui a gente tem uma banheira e sempre com essa vista, assim, esses janelões, eles roubam a cena, eles são muito bonitos e eu imagino que para aquela época, onde não tinha nem tanta casa ao redor, né? Então deveria ser uma delícia, um reduto, digamos assim. Imagina para um escritor a importância dessa conexão com a natureza, né? Porque aqui era a varanda, eu imagino que ele tinha cadeiras, poltronas e até deveria escrever aqui, mas aí sempre com muita natureza ao redor. Vamos tentar ver por aí. Gente, olha que gato lindo esse aqui. Olha a pose dele ali na escada. E eles estão por toda parte. Aqui nós temos uma curiosidade sobre o escritor, que ele construiu essa passarela aqui que mostra que dava acesso a um estúdio, que deve ser aquele dali, óbvio. Olha só, é porque aqui a gente não vai conseguir ver no detalhe, mas ali tem um estúdio com uma janela e eu imagino que a passarela era exatamente aqui nesse pedaço, né, que conectava com a casa. Só que num furacão ela foi destruída e nunca foi construída, mas aqui a foto dá para mostrar bem essa conexão que tinha da varanda do quarto dele para o estúdio onde ele escrevia. Esse lugar onde a piscina antigamente era o ginásio de boxe, porque ele era um lutador de boxe amador, ele era apaixonado pelo esporte, tanto é que ele convidava outros lutadores e os amigos para virem se divertir aqui. Mas numa das viagens que ele fez, a esposa dele que ficou aqui resolveu construir a primeira piscina de Key West. Durante muitos anos essa foi a única e o ginásio de boxe teve que ser realocado para um lugar fora da casa. E para encerrar todo esse contexto, hoje, onde a gente está conhecendo a casa do Hemingway, a gente vai no estúdio. Aqui, lembra que eu falei que tinha uma passarela conectando uma outra? Agora a gente vai de escada mesmo para vocês poderem conhecer como era o cantinho dele lá em cima. Vamos lá. Aqui eu fico imaginando e consigo voltar no tempo, assim, imaginar como era que ele escrevia, o lugar que ele lia ou pensava ou se inspirava. Eu também imagino que não era tão arrumadinho assim, né? Mas muito legal de conhecer o espaço, curtinho. Olha só o espaço que nós estamos, bem curtinho e cabe pouca gente. E a gente vai encerrando o passeio por aqui. Foi bacana porque a gente aprendeu muito e ficou aquele gostinho de ler os livros, assistir os filmes. E se a gente puder deixar como sugestão, vale a pena vocês procurarem saber mais sobre esse escritor e as suas obras. Fique agora com mais imagens do lugar, porque ele é assim, gente, passa essa paz. Eu ficaria o fim da tarde aqui só admirando o lugar.